Graças a Deus. Estamos de volta com o poder sobrenatural da fé e você pode acompanhar aí testemunhos, a veracidade do poder de Deus. Pessoas que andavam aflitas, angustiadas, pessoas que estavam sofrendo. Porém, quando ela procurou a Igreja Mundial do Poder de Deus, a mão de Deus tocou na vida dela. A nossa sede continental, ela está todos os dias com a porta aberta, com pessoas ali para atender, o bispo, a equipa, todos ali nas reuniões, enfim, para estender a mão para você. Você que tem estado cansado, você que já bateu em tantas portas e até mesmo não sabe mais que rumo tomar. De repente você é uma pessoa que há muito tempo você tem procurado uma saída e até hoje não encontrou. O Deus que realizava no passado é o mesmo Deus que realiza hoje, é o que vai realizar amanhã. Eu gostaria que, por favor, meu querido, abra por favor o que está escrito aqui no altar da nossa igreja lá, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E para sempre, e sempre. Esse é o nosso Deus. É sempre Ele estará operando para lhe abençoar, para lhe ajudar, para trazer a solução para si. De repente você é uma pessoa que tem se sentido triste a meio a tantos problemas. Você pode ligar nesse momento também para a central, no rodapé do seu ecrã, no seu televisor. Está aí o telefone da nossa central de atendimento, a central de oração, e pode ter a certeza que Deus há de abençoar a sua vida. Veja que são muitas as histórias que nós temos visto na Bíblia, na palavra de Deus, e quando você entra na Igreja Mundial, você vê também os mesmos milagres que o Senhor Jesus operava naquela época, Ele opera hoje também e vai operar sempre. Eu tenho aqui a minha Bíblia aberta no livro de Esther, no capítulo 6, aonde diz: naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigatã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinha procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido. E respondeu os servos do que o rei, os que serviam o rei. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Ramã, lhe tinha preparado. Essa história é muito forte, é muito interessante se você parar para entender. Mordecai, ele tinha feito uma coisa extraordinária. Ele descobriu a conspiração contra o rei e ele foi lá e denunciou aqueles que estavam contra o rei, ou seja, salvou a vida do rei. Mas Ramã, naquela época, ocultou a Mordecai, porque ele não gostava dele, do judeu Mordecai, e ele preparou até mesmo uma forca para matar a Mordecai. Ele não recebeu nada, só tinha sido escrito no livro dos feitos memoráveis. Você vê que Mordecai, a história diz que ele ficou na porta do rei durante anos e anos. Ele não desanimou, ele não deixou de fazer o bem, ele continuou ali durante anos, servindo como deveria servir. Na noite que ele ia ser morto, na noite que Ramã tinha preparado, Ramã, ele
era um conspirador, ele se aproximava do rei, se fazia de uma pessoa amiga, mas na verdade ele queria o trono. Na verdade ele estava a conspirar contra o rei Assuero. Mas no último momento, Deus fez ele perder o sono. Quando nós falamos para você que Deus, ele jamais vai te deixar, jamais vai te desamparar, como até mesmo o salmista disse: eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. No último momento, meu irmão, no último momento, o rei perdeu o sono, e ele mandou que trouxesse à sua presença o livro dos feitos memoráveis. E justamente o livro foi aberto aonde estava o feito memorável que Mordecai havia feito. Deus tocou no coração do rei e falou: o que esse homem recebeu? Ele salvou a minha vida, ele fez isso. E o que esse homem recebeu? Nada. Ele não tinha recebido nada. Naquele momento, quando ele falou: quem está no pátio, como nós acabamos de ler, era Ramã. Ele já tinha preparado uma forca para pedir ao rei Assuero que matasse a Mordecai. Veja que a mão de Deus tocou no último momento para trazer para ele esse grande livramento. Esse grande livramento. Continuando aqui no versículo 7, diz assim, no versículo 6. Então os servos, versículo 5, os servos do rei disseram: Ramã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Ramã. O rei lhe disse: que se fará ao homem que o rei deseja honrar? Então Ramã disse consigo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Veja que ele se achava merecedor, como ele estava muito próximo ao rei, ele falou: ninguém mais o rei vai desejar honrar do que a mim. Quando ele pensou que era para ele, ele abriu o coração e falou para o rei Assuero aquilo que ele gostaria que acontecesse com ele. Ele disse e respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, traga as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue as vestes e o cavalo nas mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem no cavalo pela praça da cidade, diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Ramã: apressa-te. Quando falou apressa-te, você pensando nessa história, o coração dele falou: agora chegou a minha hora, eu vou colocar a coroa na minha cabeça. Chegou a minha hora. Ele até esqueceu que ele estava indo ali para pedir a morte do judeu Mordecai. Ele falou: bom, depois eu trato disso, porque se eu for honrado, para mim pedir a morte dele, eu não vou nem precisar pedir. Assim são muitas pessoas que elas pensam em prejudicar. Talvez um dia você foi prejudicado. Talvez um dia você uma pessoa fez algo e você achou: olha, eu fiz o bem e não recebi nada em troca. Continue fazendo o bem, permaneça-se firme. Olha o que Deus fez no último momento, ali quando Ramã se apressou. Ele se apressou. O rei disse para ele: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste,
e faze para o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Ou seja, Mordecai, que era para estar morto, ele estava sendo honrado. Veja que Deus, ele sabe tudo que se passa nessa terra. Ele é o que se inclina para ver, o Salmo diz isso, o que se passa nos céus e na terra. De repente você, me assistindo nesse momento, você já pensou até mesmo em dar cabo da sua vida, porque você falou: fiz o que era bom, fiz tudo o que era bom, e alguém me prejudicou, e alguém tem tentado me prejudicar. Olha para mim, só vai prejudicar se Deus quiser. É como essa obra, quantos tentam denegrir a obra, quantos tentam parar a obra, mas só, é como diz o nosso apóstolo, só vai parar se Deus quiser. Como Deus não quer, como Deus quer que venha a ser ganhado mais e mais almas e que o nome dele seja glorificado, então é por isso que muitos tentam falar mal, tentam denegrir a imagem, tentam até mesmo prejudicar a obra de Deus. Quantas perseguições você deve saber. Nós sabemos quantas noites nós já choramos. O senhor bispo, o apóstolo, mas aonde há justiça de Deus, quando Deus quer honrar, pode o mundo se levantar contra a obra, pode o mundo se levantar contra você, uma situação sua, a honra vai chegar, pode ter a certeza disso que eu estou falando, porque é isso que nós temos no nosso coração, é isso que está no nosso coração. Continue fazendo o que é bom, continue fazendo o que é bom, ajude a obra, entregue o seu caminho, entregue a sua vida, procure a igreja mundial mais perto de si. Pode ter a certeza que ali tem um homem de Deus para lhe atender, ali tem uma equipe, tem obreiros, tem pastores, tem bispos, que vão dar a vida por você, a exemplo do nosso apóstolo, a exemplo do bispo Josivaldo, ao exemplo que nós temos aqui mesmo em Portugal, na nossa sede continental. Pode ter a certeza que você que está sofrendo, logo logo você estará sorrindo, e junto conosco, pode ter a certeza, porque a honra vai chegar. A forca que Ramã fez para Mordecai, no capítulo seguinte você vê que foi para ele mesmo, porque ele foi enforcado naquela forca. Assim acontece com aquelas pessoas que tentam te prejudicar, assim acontece com as pessoas que tentam denegrir a sua imagem. Na verdade, quando a mão de Deus toca, a injustiça que era aparentemente se torna injustiça de Deus. Pense nisso e pode ter a certeza que o nosso Deus há de te abençoar. Vamos orar? Eu quero orar por você que tem se sentido triste, injustiçado, e o nosso Deus vai te dar força, você vai dar a volta por cima. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nessa hora que o Senhor venha alcançar aos aflitos, aos abatidos, este que nesse momento chora de tanto sofrimento, meu Deus, de tantas situações, que a tua mão poderosa possa tocar nessa hora para fazer justiça, porque o Senhor tem um memorial diante de ti, como diz a tua palavra, e sabe tudo que eu fiz, tudo que eu tenho feito. O Senhor sabe tudo que essa pessoa fez, tudo que ela tem feito, e o Senhor jamais permitirá que ela venha padecer. Meu Deus, toca, se for no trabalho, se for a casa, não importa, que o Senhor possa fazer justiça aos teus filhos, a essa pessoa que tem perseverado, tem sido fiel, pois eu já te agradeço, pois eu tenho a certeza que o teu nome será glorificado. Consagra essa água, que essa água seja o santo remédio para curar, para dar força, em o nome do Senhor Jesus.
Amém. E graças a Deus, bebemos desta água. Graças a Deus. Receba força, receba o poder de Deus. Aqui está o livro da oração incessante. Se você não ligou para a central, ligue agora, porque esse Deus, Ele há de te socorrer. Você vai socorrer essa obra com uma oferta de 100 euros diretamente na conta bancária da igreja. E pode ter a certeza que o nosso Deus há de te socorrer. Neste domingo, na sede continental, na rua Dona Estefânia, número 40, no coração de Lisboa, especialmente às 9 horas da manhã, com o senhor bispo Josivaldo Batista, a pastora Simone e uma equipa de bispos e pastores. Eu estarei na margem sul, em Almada, na rua 8 de setembro, 15A, no Laranjeiro, próximo ao metro Gideão. Você é o nosso convidado todo especial. Que Deus te abençoe e prossegue o poder sobrenatural da fé. Fique em paz.